Saudações, meu bando! Imagine só, Lampião e Maria Bonita nos dias de hoje. Em vez de rifles, eles teriam smartphones. Em vez de saquear fazendas, eles hackeariam contas bancárias. Será que Lampião usaria óculos de realidade virtual? E Maria Bonita, uma influenciadora de moda cangaceira? Preparem-se para essa viagem no tempo ao cangaço moderno. Eu sou Joyce e eu não estou sozinha. Estou com ele, Luciano Arcelino, mais conhecido como Leste. É isso aí. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado, Joyce, pelo seu carinho aí. E veja só, o cangaço, né? Já vai começar aqui a falar do cangaço. Essa história maravilhosa que rodeia o nosso Nordeste, né? E obrigado por ter me chamado aqui hoje. E vamos preparar aqui para falar sobre os cangaços. Exatamente. E também estamos com ele, Jonas Henrique. E aí, meu povo, hoje o papo vai ser daqueles que é digno de ter uma série que renderia muitas temporadas, porque a história do cangaço no Nordeste é simplesmente fantástica. E, meu amigo, hoje vai ser muito top a gente falar disso, eu que gosto bastante da história do cangaço. Então já vão soltando aí a hashtag qual é o cangaceiro mais famoso que vocês conhecem. Para quem não acompanha a gente, além de estarmos aqui na rádio, estamos também lá no X, né, o antigo Twitter. Então você vai lá na hashtag e comenta aí qual é o cangaceiro mais famoso que você conhece, hein? Não esquece não. Nosso podcast Rala Bucho Podcast. Não esquece não, hein? E aí, minha gente, fala aí, como é que vocês acham, não, né? Porque todo mundo aqui tem que saber a história do cangaço. Conta pra gente como foi que o cangaço começou, meu amigo Leste. Olha, o cangaço foi uma forma de banditismo, né? Ocorrido ali no Nordeste do Brasil entre os anos de 1830 e 1940. Essa época aí, a galera devia, lá do interior do Nordeste, devia se preocupar um pouco com esses bandidos, entre aspas. Entre aspas. Né? Fala aí, Jonas. Porque é aquela coisa, né? O cangaço ele só veio começar pelo abandono do governo naquelas regiões, né? Que tinha seca, fome, como até hoje em dia, por mais que a gente esteja no ano de 2024, ainda existe muito isso do abandono do governo, né? Mais pro interior das nossas terras nordestinas. E naquela época era a mesma coisa. A gente fala interior, mas naquela época até nas próprias capitais os bandos iam e fazia limpa, né? Desafiando os poderosos coronéis daquela época, que era o que faziam o monopólio da região. E conta pra gente, como é que o termo cangaço surgiu? Muita gente deve ficar curioso sobre isso, eu mesmo tinha bastante dúvida. Provém de uma peça de madeira, né, que é utilizada ali na cabeça do gado. Então, esse nome aí, cangaço, vem aí dessa peça que era para fins de transporte. Agora, o que eu fico imaginando é que os cangaceiros, eles tinham que usar armas de fogo, naquela época deviam ser as mais pesadas, para poder eles combaterem ali os coronéis e tudo mais. Né? A moda naquela época era muito o quê? Rifles. A gente via muito, até nos desenhos animados, ilustrando muitos rifles para aquela época do Brasil. A gente vê também eles usando bastante facas, etc. Até porque saquear, né? Normalmente você vai lá, corta um gado que tá preso, isso ou aquilo. Então é bem comum, cara. Agora, eu fico pensando, roupa de couro, hein? Eles usavam naquela época. Hoje em dia isso é ouro. A moda da época, né? A roupa de couro. Devia ter também aquela sandália rasteira. Cara, naquele calor que era pior do que hoje em dia, no meio do deserto, porque os cangaceiros, eles eram como se fossem andarilhos, né? Eles iam de um estado para o outro andando, passavam dias e dias, né? Tem relatos que eles usavam cavalos, mas isso era muito difícil mesmo. Usaram em algumas ocasiões, mas eles iam realmente mais andando de uma região para outra. E aí vocês falaram que eles usavam muito rifle, né?
Mas como que naquela época eles conseguiam essas armas? Isso porque muitos políticos e até mesmo os coronéis apoiavam bastante os cangaceiros, né? Que eu já vou perguntar já pra você, Joyce. Qual é o cangaceiro mais famoso que você conhece? Eu já tô vendo uma galera aqui botando umas hashtags, eu quero saber de você. Isso mesmo, eu tô acompanhando aqui também a hashtag, muita gente tá falando Lampião, cara. E é isso mesmo, minha gente, vocês acertaram, né? O mais icônico cangaceiro, conhecido também como Lampião, mas o nome de verdade dele, alguém aí sabe? Fala. Alguém sabe, né? Porque todo mundo só fala Lampião, mas o nome de verdade dele é Virgulino Ferreiro da Silva. E ele atuou entre 1922 e 1938. E, cara, ele não ficou famoso só pelos saques, tá? Mas também por causa da sua morte, que foi em uma emboscada. Foi muito louco. A vida de Lampião foi um marco, né, para os cangaceiros, tanto que depois que ele morreu e teve toda aquela polêmica, né, foi exposto em praça pública junto com a Maria Bonita, meio que destacou o fim do cangaço, sendo que por muitas das pessoas que não conhecem a história do cangaço pensam que Lampião foi que começou o cangaço, mas não, o cangaço ele começou muito antes disso, não foi, meu amigo Luciano Leste? O cangaço ele começou bem antes disso, lá em 1830, né? E foi com o Lucas, ele era ex-escravo, tornou o líder dos cangaceiros, mas foi capturado em 1848. É aquela coisa, né? O cangaço ele tem muito mais história do que antes de Lampião, apesar de que Lampião é o mais famoso e Maria Bonita, o casal mais famoso aí do Nordeste. É aquela relação de amor e ódio, né? Muitos tinham como um ídolo e outros tinham como um grande herói. Isso mesmo, minha gente. A gente sabe que Lampião sofreu uma emboscada, né? A gente acabou de comentar aqui. E foi muito bem armada. Eu fico até lembrando um pouco de como esses ícones, assim, foram emboscados, né? Contem aí um pouquinho como foi essa emboscada de Lampião. Bom, a emboscada de Lampião, meio que já rolava muitas teorias que ele deixou ser morto. E os volantes estavam com muito ódio de querer esse troféu que era a cabeça de Lampião pelas atrocidades que ele faziam com quem não apoiavam ele, né? Mas enfim, a morte dele foi icônica, dando um fim praticamente ao cangaço. É uma história que quem quiser saber mais, vai acompanhando os nossos próximos episódios que vai ter muita coisa rolando por aí. Então é isso, marcou a nossa cultura nordestina para sempre, Virgulino e Maria Bonita. Valeu, meu povo, um beijo aí para vocês. Vocês querem se despedir, meus amigos? É isso aí, galera, você que tá escutando, vai lá no Twitter e comenta qual é o próximo assunto que vocês querem ver aqui no Ralabucho Podcast. Isso mesmo, se vocês quiserem saber mais alguma curiosidade sobre o cangaço, fala com a gente que a gente também vai estar trazendo por aqui. E até a próxima, minha gente. Um cheiro!